Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e por aqui a gente está estudando o livro Amando a Deus de Todo Entendimento, da autora Elizabeth George, editora United Press. Bom, se você ainda não viu os capítulos anteriores, eu convido você a maratonar o meu canal e procurar aí os outros vídeos. Neste livro, Elizabeth George está tratando sobre ansiedade, depressão e como viver no dia de hoje. Ela sempre nos lembra que o passado não existe, o futuro não existe e o hoje é o que nós temos para viver. Bom, agora nós estamos no capítulo 11 e o título do capítulo 11 é Tornando-se Obra-Prima de Deus. Mas antes de começar, eu quero convidar você a participar dessa grande família. Aperta no like, deixa o seu comentário, vem se inscrever aqui no nosso canal e aperta também no sininho, porque assim você consegue receber notificações toda vez que tiver vídeo novo no canal. Além disso, você também pode maratonar e conhecer as outras playlists que nós temos por aqui. Esse canal fala da vida cristã de uma forma saudável, de uma forma direta e fácil de entendimento. Bom, então vamos para o nosso livro, Tornando-se Obra-Prima de Deus. Elizabeth George vai usar Jeremias 29:11 para falar acerca deste capítulo. E Jeremias 29:11 vai dizer assim: Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano para você. Lembra quando o Jim George chegou lá naquele jardim? O jardim era todo bonito. Parecia que o jardim era perfeito. Mas quando ele olhava para o cantinho, ele viu um monte de entulho, um monte de ferramentas, de coisas jogadas. E ele olha para Judy, a dona do jardim, e fala: Judy, o que significa essa sujeira aqui, essa bagunça? E ela diz: Olha, eu tenho um plano. Então lembre-se, Deus também tem um plano e os planos de Deus refletem os propósitos dele, seus métodos e o seu tempo determinado. Então, quando Jeremias fala, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, Deus é que sabe o que vai fazer na nossa vida. E ele diz que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ele também tinha um plano para o povo de Deus quando eles foram levados para o exílio. Deus havia avisado para aquele povo que eles deveriam casar, dar-se em casamento, constituir família, vender, comprar, fazer o que fosse necessário para viver em paz. Deus não estava dizendo que ia livrar aquele povo do cativeiro. Não, Deus estava ensinando como aquele povo deveria viver diante daquela situação. E é exatamente esse o cerne deste capítulo. Elizabeth George vai nos ensinar que mesmo diante de uma situação que nós não queremos estar, Deus, ele nos ensina como viver no meio daquela situação, porque afinal de contas, quem detém o controle de tudo é sempre Deus e não nós. Então, enquanto estivermos passando por uma situação desagradável, é importante que a gente saiba lidar com ela. Imagine ouvir Deus dizer que você jamais voltaria a ver a sua terra natal. Seria fácil achar que Deus estava virando as costas para você, que ele deixou de amá-la e de ser misericordioso, justo, e todos esses pensamentos não correspondem à realidade. Para evitar pensamentos errôneos, Deus faz aos israelitas, imediatamente a sentença de 70 anos de cativeiro, uma promessa. Eu é que sei os pensamentos ou planos que tenho de vós. Tenho pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Lembra no capítulo anterior, quando Jeremias profetiza que esse povo ia ser levado para o cativeiro babilônio, ele também profetiza que haveriam anos de paz depois dos 70 anos. Então, por que foi necessário levar aquele povo para viver 70 anos cativo numa nação que eles não conheciam, que adoravam deuses que não eram o nosso Deus? Parecia que Deus estava levando o povo para uma armadilha, não é mesmo? O povo de Israel sempre foi tentado a adorar outros ídolos. Agora Deus estava levando eles para uma nação cheia de ídolos? Qual o sentido disso? Bom, Jeremias disse que Deus é que sabe o plano que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Encontramos esperança num lugar hostil quando nos concentramos na bondade de Deus, conforme revelado em suas promessas. Em outras palavras, não conseguimos sentir esperança e segurança quando não reconhecemos o amor de Deus por nós. Então, uma das ideias, né, uma das sugestões que Deus dá para aquele povo, eu não vou dizer nem sugestão, uma das ordens que Deus dá para aquele povo é: continue, continue olhando para mim, continue se lembrando de quem eu sou. Eu sou um Deus de misericórdia que não mente,
eu sou um Deus que ama seu povo. Então, Jeremias estava conclamando aquele povo, olha, se acalmem, Deus sabe o que está fazendo. Embora a gente não saiba, Ele sabe o que está fazendo. Acima de tudo, Deus tem um plano para você e um dos aspectos desse plano é servi-lo, porque Ele o ama. Então, uma das coisas que faz manter os nossos pés no chão diante da tribulação é se lembrar do caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é ruim? Deus é vingativo? Deus, ele é um Deus que despreza as pessoas que o amam? De forma nenhuma. Então, Elizabeth George está dizendo, olha, coloque seus pés no chão e a sua cabeça na glória. Lembre-se de quem é Deus e você vai aprender a passar por essa tribulação de uma maneira mais razoável, mais tranquila. Sabe por quê? Porque quando você consegue entender quem é Deus, quando você consegue se lembrar quem é Deus e que Ele ama o seu povo, você vai saber que mesmo numa situação desagradável, mesmo numa situação que você não gostaria de estar, Deus está sempre no controle de todas as coisas. E se Ele nos condicionou a isso, Ele é Pai e Ele nos ama. E Ele tem um plano que no final vai dar tudo certo. Bom, o primeiro subtópico que ela traz é o bom plano de Deus, uma aventura. E aí, Elizabeth George, ela facilita bastante o processo da tribulação, porque ela vai dizer que nós temos que pensar em tudo que nós estamos passando, na vida, né, na verdade. A Bíblia tem um versículo que diz assim, que Deus ele não permitiu que os homens soubessem como seria uma sequência de dias, né? Então, automaticamente eu posso pensar nisso como uma aventura. A vida é uma aventura. Imagine que você está numa montanha-russa. E essa montanha-russa você não conhece, você já sabe que ela existe, você comprou a entrada, você sabe que as pessoas saem de lá vivas, né? As pessoas andam nela, por mais que elas gritem, elas saem de lá viva. Pois é, a vida é como uma montanha-russa. Quando você entra na montanha-russa, você só paga para entrar. Na vida você nem paga, né? Você só entra. Então, quando você entra na montanha-russa, você sabe que essa montanha-russa vai te dar emoções, mas você não sabe quando, quais são as curvas, a intensidade, quando que a gente vai ter aquela queda drástica de repente no percurso, mas você entrou, você está na montanha-russa. De uma certeza você tem. E as pessoas saem dali viva, muitas vezes até felizes, né? Outras saem vomitando, outras saem chorando, outras saem dizendo, meu Deus, por que que eu fiz isso comigo? Mas todas saem viva. A vida é como uma montanha-russa. A vida é uma montanha-russa que você não sabe para onde vai, nem quais são as emoções e nem onde as emoções estão. Mas uma certeza você tem. Deus é quem conduz. Deus é quem direciona. Aí agora ela vai contar a viagem de uma mãe e uma filha que planejaram tudo. Elas planejaram chegar num lugar e nesse lugar ia ter um culto matinal. Ela veria as amigas, né? Tudo estava planejado, o carro estava em dia, tinha gasolina. Só que de repente, no meio da viagem, houveram muitos contratempos. Elas pegaram um caminho errado, o carro quebrou de repente. E para encurtar a história, nada saiu como elas planejavam. A viagem de Laura e sua mãe a Los Angeles havia sido conturbada. Havia enfrentado um problema atrás do outro, sem retiro, sem reembolso de despesas, sem culto matutino, sem domingo, sem indicações de caminho, sem roupas para trocar. E perdidas em Los Angeles por 2 vezes, mas a confiança de Laura em sua mãe estava no bom Deus, cujos planos são bons e não maus. Permitiu que elas enfrentassem cada problema como parte de uma grande aventura. Elas não pareciam zangadas e nem frustradas, como eu costumo ficar se os meus planos não derem certos. Elas não reclamavam e não ficavam mal-humoradas nem aborrecidas. Se você se concentrar no fato de que Deus tem um plano para você, a segurança e o espírito de aventura tomarão o lugar do desapontamento e da frustração. Jeremias 29:11 nos convida a aceitarmos a vida como uma aventura na montanha-russa da vida, sabendo que o plano de Deus para nós é bom. Então, é muito melhor você entender de uma vez que o controle não está nas suas mãos. É muito melhor você aprender de uma vez que Deus é bom e Ele ama aqueles que o amam. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Deus? Se você ama Deus, você sabe por que você ama Deus. Você sabe que Ele é bom, que Ele é Pai, que Ele é soberano, que Ele cuida de nós.
Então, tudo isso tem que vir à nossa mente. E a terceira coisa que ela fala é: nós devemos encarar a vida como uma grande aventura, sabendo que entramos na montanha-russa e que sairemos vivos de lá, porque quem está governando essa vida, essa montanha-russa, é um homem responsável. Ele é o nosso Deus. O segundo subtópico que ela traz é o bom plano de Deus, um processo. A maioria de nós deixa de apreciar a aventura da vida cristã porque ela faz parte de um processo. Gostamos mais do resultado final do que do processo que nos leva até lá. Porém, entre o dia de hoje e o final feliz que Deus nos promete, precisamos passar por uma série de experiências necessárias ao cumprimento desse processo. Gente, já contei aqui, né, no meu canal, se você ainda não viu os outros vídeos, vai lá e acessa. Mas eu falo um pouquinho sobre como ser esposa de pastor. Na verdade, no meu primeiro vídeo, eu estou contando que eu não queria ser esposa de pastor. Inclusive, eu orei dizendo: Deus, eu não quero ser esposa de pastor. Olha, nem não quero esse negócio com família pastoral, porque família pastoral sofre demais, a gente muda demais, é muita crítica, é muita responsabilidade, a gente tem que cuidar do povo. Eu não quero. Senhor, eu não quero. Mas quem governa a montanha-russa não sou eu, é Deus, né? Um belo dia, meu esposo, que não tinha a intenção de querer ser pastor, acorda de manhã e fala: amor, vou fazer um curso de teologia. Quando ele falou aquilo, o primeiro pensamento que veio é: isso é o início do processo. Ele vai ser pastor. E eu fiquei: meu Deus, eu preciso ser uma mulher que apoia meu marido. E ele está dizendo, em outras palavras: amor, eu quero aprender mais sobre Deus. Tá, eu vou apoiar. Peguei e falei: amor, faz. Mas eu virei para Deus e falei: Deus, o senhor sabe que eu não quero que ele seja pastor. Senhor, eu não quero. Tá bom. Passaram-se 4 anos ele fazendo o curso, fez o bacharelado de teologia e tal. E 4 anos depois ele veio com uma nova novidade: Esther, eu quero ser pastor. Gente, eu chorei, eu entrei no quarto, eu chorei, falei com Deus, falei: Deus, eu sabia que eu não queria, você sabe que essa vida é tão difícil e tal, mas eu orei assim: Senhor, se for da tua vontade que ele seja pastor, que tudo dê certo e que o meu coração aprenda a amar a igreja. Mas se não for da tua vontade, que o Senhor faça ele passar por uma frustração tão grande que nunca mais ele queira ser pastor. Gente, passaram-se 20 anos. Nós somos pastores há 20 anos. Logo no início desse processo, é claro, eu senti algumas dificuldades, mas eu me apaixonei pelo fato de ser esposa de pastor, de estar na família pastoral, pelo fato de poder contribuir com a vida espiritual das pessoas, crescimento espiritual. Então, eu comecei a entender que era aquilo que eu queria. E comecei a buscar pessoas que pudessem falar sobre o que é ser esposa de pastor. O processo não foi fácil, mas foi necessário. Eu ainda estou em processo. Eu tenho 20 anos de esposa de pastor, mas nesses 20 anos eu tenho aprendido muita coisa e tenho tirado proveito para a minha vida pessoal, com todas as experiências que eu tenho passado como esposa de pastor. Então, o processo é doloroso, só que Deus, ele está sempre conosco. Na história secular, você vai lembrar de uma história de Michelangelo. Não sei se você já chegou a ouvir essa história, mas Michelangelo era um artista muito famoso e tudo que ele tocava virava obra de arte. Um belo dia, ele recebe uma peça de mármore maravilhosa. Era só uma pedra, era linda. E de repente ele para, olha aquela pedra e volta, olha por trás, olha pela frente, pega um martelinho, pega uma picareta e começa a bater. De repente, o cara que estava ali auxiliando Michelangelo olha para ele e fala: não, para! O que você está fazendo? Essa pedra é muito linda. Você vai estragar uma obra de arte da natureza. Michelangelo olha para ele, meio sem entender, com a paixão de um artista, de uma grande visão. Olha para aquele homem e fala: estou vendo um anjo ali e preciso libertá-lo. Bom, Michelangelo fez essa obra de arte aqui. Imagina se ele não tivesse dado atenção à visão que ele teve. Aquela pedra precisava passar por um processo, e aquele processo era o processo de lapidação. Se você pegar uma pedra de mármore e comparar com o anjo de Michelangelo, você vai perceber que a pedra, sim, ela era linda do jeito que era, mas ela ficou muito melhor depois do processo de lapidação.
Essa pedra, ela se tornou uma obra de arte e uma referência para muitas pessoas, inspiração para outros artistas. Ela também se tornou um ponto de reflexão para as pessoas que iam visitá-la. O processo é dolorido, mas é necessário. E a gente nunca pode esquecer que Deus sabe sim o plano que Ele tem ao nosso respeito. Deus sabe que tudo que Ele faz é para o nosso bem, então não precisamos ter medo. Embora o processo seja dolorido, embora morar na Babilônia, na terra dos outros, seja dolorido, Deus estava com aquele povo e eles tinham que aprender a caminhar. De tempos em tempos, você e eu, igual o aprendiz de Michelangelo, gritamos desnorteados. Deus, o que o Senhor está fazendo? Está destruindo uma peça perfeita de mármore. Gente, enquanto mais a vida passa, mais eu consigo entender que Deus é bom. Mais eu consigo entender que as dificuldades que eu passei na vida foram necessárias, foram cruciais para formar quem eu sou. Então Deus sabe o que está fazendo. Esse grito revela nosso fracasso de compreender o artista, sua visão e o processo da obra. Deus pega o martelo e o cinzel e, agindo com infinito amor e sabedoria, começa a lascar a peça de mármore. Nossa vida. Ele golpeia cuidadosamente e o insignificante, o inútil, o excesso, seu cinzel elimina imperfeições, retira tudo o que é feito. Ele deseja nos tornar semelhantes a Cristo e perfeitas. Ele deseja fazer de nós sua obra-prima. Embora o processo pareça às vezes intricado e até mesmo doloroso, podemos ter a certeza de que é para o nosso bem e não para o nosso mal. Deus sabe o que está fazendo. Michelangelo sabia o que estava fazendo quando fez aquela obra de arte. Deus sabe o que está fazendo quando Ele está nos conduzindo a processos que muitas vezes para mim e para você pode ser doloroso. Ele sabe o que está fazendo. O artista está trabalhando para nos dar um caráter semelhante ao de Cristo. O artista está executando uma obra-prima. Confie em Deus. Por mais dolorido que seja o processo, lá no final, você pode comparar a pedra bruta de mármore com aquilo que Deus lapidou. E você vai entender, poxa, que bom que ele teve essa atitude. O processo foi dolorido, mas que bom que ele fez tudo isso por mim. Agora o subtópico é o bom plano de Deus, uma oportunidade. Em seu livro, Edith Schaffer, O que é uma família, aconselha que devemos tratar a diversidade como uma oportunidade. Ela estimula a considerar os tempos difíceis como fatores importantes para o nosso crescimento pessoal e espiritual, e não simplesmente como algo que temos que suportar. Ela nos desafia a transformar o tempo de adversidade em algo positivo, aprendendo tudo o que podemos com ele. Gente, alguns capítulos anteriores, Elizabeth George, ela trouxe um conselho, né? Dizendo o seguinte: diante da adversidade, encontre o ouro. O que essa autora de Scheffer está falando é basicamente a mesma coisa. Não olhe para o momento de provação como uma fase ruim da sua vida, mas tente encontrar o ouro naquilo que você está vivendo. Ela diz para olharmos em frente para a adversidade e para aprendermos com ela. Aprender com a adversidade não é tentar entender por que Deus está permitindo isso. Aprender com a dificuldade é pegar aquilo que você está passando e tentar se amoldar e tentar ver oportunidades no meio da dor, no meio do caos. Trata-se de uma oportunidade que Deus está nos dando para tirar lições de algo que provavelmente não conheceríamos de outra maneira. E trata-se de uma oportunidade que Deus usa para o nosso bem. Eu sou esposa de pastor, já falei isso aqui. E como esposa de pastor, eu sempre falo para as igrejas, né? A nossa igreja é daquele tipo que muda bastante. Então, hoje nós estamos em Aracaju, amanhã podemos ir para Maceió, ou talvez lá para Minas Gerais, Brasília, São Paulo. Bom, Deus é que sabe o plano que tem a nosso respeito. Então, existem dois grupos aqui, né? Existem dois personagens: a família do pastor e a igreja. E eu percebo que é tão difícil para a família do pastor quanto é difícil para a igreja receber esse novo pastor, né? Ter a mudança, né? Se desligar do pastor antigo, por mais que ele tenha sido bom, ou por mais que tenha sido turbulenta a sua passagem na igreja, é difícil para a igreja se adaptar a uma nova família
se adaptar a um novo pastor. Tão difícil também é para os filhos do pastor. Eu, como filha de pastor, eu vivi 19 anos com meu pai e eu passei muito por isso. Eu deixei bons amigos na cidade que a gente passou, eu deixei uma escola que eu amava e eu tive que me adaptar a uma nova igreja que muitas vezes eles não aceitavam a gente de cara ou a gente não entendia o jeito deles. Então, eu sempre costumo dizer que é uma grande oportunidade para a igreja receber a mudança desse pastor, porque você vai aprender coisas novas com o novo pastor. Você vai aprender a amar uma pessoa diferente, você vai aprender a lidar com esse novo que chegou. Também é uma oportunidade, uma grande oportunidade para a família pastoral, essa nova igreja, porque cada povo tem o seu jeito de ser, cada povo tem a sua forma de lidar com seus problemas. Então, quando Deus proporciona essa mudança de lugar, tanto para a família quanto para a igreja, Ele está nos dando uma grande oportunidade. E nós precisamos viver essa oportunidade de uma forma melhor possível. Lembrando que Deus está na frente de tudo, que Deus controla todas as coisas e que tudo o que acontece é para o bem daqueles que o amam. Agora ela vai falar: o bom plano de Deus é um fato. Deus continua no seu trono. Então, entenda, Deus continua no seu trono. Para trazer essa imagem de uma forma mais fácil, eu costumo pegar um controle de televisão, quando eu vou dar essa aula para as mulheres da minha igreja, e no controle da televisão eu falo: gente, o que é isso? Um controle. Pois é, o controle pertence a Deus. Solta o controle. Então, o bom plano de Deus é um fato. Eu e você não vamos conseguir mudar esse fato. Se Deus tem um plano de fazer você se tornar a imagem e semelhança de Cristo, que esse é o plano primordial de Deus, Ele vai fazer você se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Não importa como Ele vai fazer, mas Ele tem um plano e o controle está nas tuas mãos. O bom plano de Deus é purificar e lapidar. Lembra da pedra de mármore? Purificar e lapidar. Por mais linda que aquela pedra fosse, Michelangelo não viu sentido em não tirar de dentro dela o anjo que a mente dele estava mostrando que estava ali. Deus, porém, trabalha em nossa vida e usa fracassos, consequências, tempo e até mesmo infidelidade para fazer amadurecer a nossa fé. Quantas vezes você não se sentiu fracassada? Quantas vezes você planejou, você orou, você fez e na hora de fazer o seu plano não saiu como você queria? Deus usa estes momentos para nos mostrar coisas novas. Por exemplo, quais são os pontos que eu deixei passar? Por que isso não foi tão perfeito quanto eu pensei? Talvez seja somente porque Deus não queria mesmo que você colocasse aquilo em prática. E aí Ele está te ensinando a viver em submissão e agradecimento. Ele também nos ensina através das consequências. Quantas vezes a gente está passando por uma dificuldade porque estamos colhendo o fruto daquilo que plantamos? Então, as consequências também nos ensinam. Sara é mencionada em Hebreus 11, que é o capítulo daqueles que têm fé, né? Como um exemplo de fé. Mas como assim, Esther? Se Sara quis ajudar a Deus entregando Agar para que a promessa de ter um filho para Abraão fosse cumprida. Sara não creu na promessa, Sara deu um jeitinho. Bom, Sara sofreu fortes consequências. Quando Isaac nasceu, o filho da promessa, Ismael fazia chacota dele e Agar também menosprezava sua senhora. Sara entendeu que ela não deveria ter pegado o controle de Deus e tentado controlar a sua vida. E com isso, ela se tornou mais submissa, uma serva de Deus, ao ponto de ser citada em Hebreus 11, o capítulo da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu desafio você a ler Hebreus 11 e encontrar Sara lá. Tenho certeza que você vai se surpreender com o que a Bíblia fala a respeito dela. Agora ele vai falar da natureza de Deus. Gente, por que é tão difícil entender que situações difíceis são impostas por Deus para o nosso bem, para nos lapidar, para nos moldar e porque Ele nos ama? Promessas de Deus nos oferecem segurança, mas isso só acontece quando temos certeza de que Ele é digno de confiança e bom. Primeira coisa, gente, precisamos entender e aceitar. Deus é bom. Mas esta é a situação que eu tô vivendo, não é. Para você pode até não ser, mas para ele, ele sabe o que está fazendo. Ele te ama e ele sabe o que ele tem ao seu respeito, o que ele pensa a respeito de você. Uma promessa tem pouco significado quando é feita por alguém mau, portanto, indigno de confiança. Será que Deus é mau? Será que ele é indigno de confiança?
Precisamos ter em mente que Deus só pensa e só faz o que é bom. Ou, explicando de maneira oposta, Deus não pensa e não faz o que é mal. Afinal, nossos pensamentos influenciam nossos comportamentos. Então veja, se você tem a tendência de entrar em tribulação e começar a questionar a Deus e começar a se sentir a bolacha quebrada do final do pacote, a autocomiseração toma conta de você, é um sinal de alerta. Você não entendeu, você não creu, você não aprendeu sobre o caráter de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando eu me proponho a ficar reclamando de uma situação, automaticamente estou dizendo: Deus, olha aí o que você fez. Você não é bom. Você não me ama. Se me amasse, não teria, né? Então, conhecer o caráter de Deus, conhecer a natureza de Deus, crer na palavra de Deus, saber que o que ela fala, o que ela diz, é verdadeiro. Agora Elizabeth vai trazer uma tática, ela vai nos ensinar a como acreditar na bondade de Deus e trazer isso de uma forma concreta para dentro de nós. Como fazer com que o meu coração acredite de fato que Deus é bom. E ela faz uma sequência de versículos de bondade. Então, anota aí. O primeiro versículo é Salmos 34, 8 ao 10. Salmos 107, 8 e 9. Salmos 84, 11, Romanos 8, 28, Tiago 1, 17 e Naum 1, 7. O que ela faz com esses versículos? Quando ela encontra alguém que está atribulado por causa do que está acontecendo, essa pessoa não acredita na bondade de Deus, ela se sente desprezada por ele, com medo, ansiosa. Elizabeth George faz uma lista de versículos de bondade. E ela começa a pedir para que essas pessoas comecem, então, a ler esses versículos, a aprender esse versículo e trazer um sentido real para a sua vida. O segundo passo, Elizabeth George pede para que essas pessoas escrevam uma oração usando esses versículos. Olha que legal, você aprendeu todos esses versículos e agora você vai fazer uma oração usando cada versículo. Uma dessas mulheres se chama Gayle, e Gayle fez a seguinte oração: Senhor Deus Pai, quero agradecer por teu soberano poder em minha vida, porque tu planejas todas as circunstâncias, passadas, presentes e futuras, para o meu bem, porque eu te amo e sou chamada de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Tenho grande certeza e segurança em ti, por saber que conheces os planos que tem para mim a respeito de... E ela fala a situação que ela está passando, né? E posso descansar no fato de que desejas apenas o que é melhor para mim, um futuro, uma esperança. Jeremias 29, 11. Ajuda-me a lembrar que a sua provisão é abrangente. Doador, tu és o protetor e tu não me negarás nenhuma coisa boa, se eu caminhar de acordo com a tua bondade. Salmos 84, 11. Ensina-me a temer-te, reverenciar-te, Senhor, e saber exatamente o que isso significa, para que nada venha me faltar. Salmos 34, 9. Então, gente, olha que legal. Elizabeth George, ela dá um pulo do gato aqui. Esté, eu tenho dificuldade de me tornar grata no meio da tribulação. Por quê? Em primeiro lugar, porque você não conhece a natureza de Deus. Segundo lugar, porque se você já leu sobre o caráter de Deus, você ainda não crê. Deus é bom e não mau. Terceiro lugar, porque você precisa estar com a sua mente firmada na palavra de Deus. E aí Elizabeth George traz esse tipo de comportamento. Pega versículos de bondade, aprenda sobre ele e depois faça uma oração onde você possa sempre proferir essas palavras quando os momentos difíceis chegarem. Mais uma coisa sobre a natureza de Deus é que Deus é cumpridor de promessas, o cumprimento da promessa. Deus sabia que 70 anos de exílio seriam difíceis, por isso quando ele pronunciou aquela sentença, ele prometeu uma recompensa aos israelitas. Ele disse para os israelitas assim: olha, são 70 anos. 70 anos é uma geração. Algumas pessoas morreram mesmo na Babilônia, outras nasceram na Babilônia e foram para Jerusalém depois de 70 anos. Outros optaram por ficar na Babilônia. Então Deus estava dizendo: olha, são 70 anos, mas depois desse período, a terra que mana leite e mel vai voltar a manar leite e mel.
e você vai ser conduzido de volta ao seu lugar. Então, existia uma promessa de dificuldade, sim, mas existia também uma promessa de regozijo. Espere um pouco. Os planos que eu tenho para você são de paz e não de mal, e o resultado será bom. Eu vou conduzi-la ao final que você espera. Eu acho engraçado porque muita gente, quando fala esse versículo, quando estuda sobre ele, quando prega sobre ele, sempre traz um final palpável, um final imediato. A gente sempre acredita que o final que desejamos é prosperidade nessa terra. Ou, como Paul Tripp fala, é prosperidade deste lado da eternidade. Nem sempre, tá? Quando eu leio que para nos dar o fim que desejamos, a primeira coisa que eu penso é a glória. Eu quero estar na glória, mas eu não quero estar diante do trono do juízo de Deus, sendo condenado por Ele. Eu entendo que cada situação difícil que Ele me coloca, Ele está lapidando o meu caráter para que eu me torne muito mais parecida com Cristo. E lá no final, eu terei o final que eu desejo, a aprovação de Deus, o recebimento, né? Deus me recebendo na glória, dizendo: vinde bendita, porque você, sim, foi um servo bom e fiel. Esse é o final que eu sempre consigo escutar quando ouço Jeremias proferir essas palavras. Embora eu não conheça os detalhes dessa promessa, nem o que Deus fará com minha vida, com meu caráter para me levar aonde Ele deseja, posso confiar no fato de que Ele sabe de tudo. Além de me repreender, a promessa de Deus me dá conforto. Ele usa Jeremias 29:11 para acalmar minhas emoções. Por intermédio da palavra do profeta, Deus sussurra: está tudo bem. Você não precisa se preocupar. Não precisa duvidar. Não precisa duvidar de nada. Eu é que sei os planos que tenho para você. E meus planos são de paz e não de mal. Eu vou conduzi-la ao final que você espera. Olha que lindo, né? É como se Deus estivesse dizendo para você: Esther, fica calma. Não precisa se agoniar. Eu sei que não está sendo fácil agora, mas eu é que sei. Esse caminho é melhor. Confia em mim. É isso que essa promessa está dizendo. Deus usa esse versículo para fazer lembrar que Ele tem conhecimento completo da minha vida, um plano bom para mim e a capacidade de fazer esse plano dar certo. Quando penso nisso, Deus me dá paz que vem com a segurança que sinto nele. Então, imagina você saber que aquela montanha russa que se chama vida que você entrou está sendo conduzida por uma pessoa que te ama, que é misericordioso e que quer trazer somente o bem para você. Eu tenho certeza que você vai confiar e andar até de braços estendidos, né? Nos momentos em que a emoção aumentar. Deus, Ele sabe o plano que tem a nosso respeito. É como se Ele estivesse dizendo o seguinte: olha, continue andando. Jeremias 29:11, ele oferece três coisas. Primeiro, repreensão. Segundo, conforto. E, finalmente, incentivo. Continue andando, não abandone a esperança e não se preocupe com o final. Os planos que eu tenho para você são planos de paz e não de mal, para que você tenha o fim que deseja. Então, a primeira coisa que me comunica é esse conforto. Olha, tenha calma, eu sei o que eu estou fazendo. Deixei o melhor para o último, diz Elizabeth George. A promessa de final feliz é sim a entrada no céu. Então, esse versículo Jeremias 29:11 está comunicando repreensão, solte o controle, não se desespere, eu estou no controle. Conforto, os meus pensamentos são de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E, finalmente, esperança. Lá no final, você vai ver que isso foi o melhor que eu poderia ter feito para você. Aplicando a promessa dia a dia. Jeremias 29 nos assegura de que os planos de Deus para nós e para o seu povo são de paz e não de mal. Quando você e eu meditamos em verdades como essa, passamos a confiar em Deus como forma de retribuição do seu amor por nós. Encontramos segurança em qualquer situação da vida: nascimento, morte, casamento, solidão, viuvez, pobreza, perseguição e diante de expectativas de uma mudança ou da permanência em um local do qual gostamos. A promessa de Deus abrange todas as questões e fases da vida. Eu sempre me animo quando vejo alguém
aplicando essa maravilhosa promessa no dia a dia por confiar em Deus. Então, quais são os segredos que Elizabeth George passou para nós agora nesse capítulo? O primeiro segredo é que a vida é uma montanha-russa e você não tem o controle sobre ela. O segundo segredo é que eu preciso conhecer o caráter de Deus, entender quem Ele é e aceitar que tudo o que Ele faz por mim é por amor e porque Ele tem o fim que Ele deseja para mim. Então, eu preciso confiar que a pessoa que está conduzindo a minha vida sabe mais do que eu o que está fazendo. E o terceiro segredo é: olhe para a vida como uma grande aventura, lembrando que quem está governando a sua vida sabe o que está fazendo. Isso vai tornar o seu coração grato e vai fazer com que a sua mente tenha uma abertura de visão. Você vai conseguir enxergar além, você vai conseguir prever coisas que talvez, se o seu coração estivesse afundado naquela situação ruim, você só teria tempo para autocomiseração e reclamação. Se você gostou do que você viu, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que este capítulo fez a diferença na sua vida. Então, se você quiser conhecer o restante do livro Amando a Deus de Todo Entendimento, de Elizabeth George, fica com a gente, maratona os outros vídeos, vem conhecer o meu canal e vem fazer parte dessa grande família.